Fala, meu querido, minha querida, vamos continuar falando das características do inquérito policial e o tópico dessa aula eu vou começar trazendo mais uma característica do inquérito. E esta característica é ele ser dispensável. Amigo, quando eu trabalho com você que o inquérito policial ele é considerado dispensável, é como se eu olhasse para você e dissesse o seguinte: gente, o inquérito policial, neste sentido aqui, ele não é requisito obrigatório para a propositura da ação penal. Então, ó, ele não é necessário, ele não é considerado necessário para implementar a ação. Para implementar a ação. Portanto, eu preciso que você saiba essa diferenciação, cara. Isso aqui cai demais em prova. A questão do inquérito ser dispensável, ele parte do seguinte entendimento. Como estamos trabalhando com um procedimento que, em tese, é inquisitivo, presidido por uma autoridade com concentração de poder, muitas vezes a este inquérito é gerado alguns vícios. E, devido a isso, eu faço o quê? Eu posso muitas vezes dispensá-lo. Inclusive, a pergunta da prova ela vai ser diferente. Será que eu posso propor dispensar o inquérito e ainda assim propor ação, Pedro? Pode, o Ministério Público pode. Ele vai fazer o quê? Ele dispensa esse inquérito e ainda assim oferece a denúncia. Ele pode fazer isso daí, tá? Portanto, essa questão de dispensabilidade do inquérito é muito mais objetivo do que a gente imagina. Não é necessário para implementação e pronto. Ou seja, eu posso dispensá-lo, ou seja, não precisa da apreciação desse inquérito na hora de avaliar, ok? E aí, vem essa questão da oficiosidade e oficialidade antes da gente entrar aqui nas outras características, cara. Mas antes de falar desse tópico em específico, deixa eu trazer para você um entendimento bem legal quando em relação à dispensabilidade. Eu já trabalhei com você outros inquéritos policiais, por exemplo, o inquérito ministerial, por exemplo, o inquérito judicial, o inquérito militar. Cara, chega muitas vezes lá no Ministério Público esse inquérito. Será que pode, por exemplo, imagina no inquérito ministerial, filho, chega lá um inquérito policial e chega um inquérito ministerial. A primeira pergunta da prova é o seguinte: será que existe algum que prevalece? Não, todos são considerados elementos de informação, nenhum prevalece. Será que pode o Ministério Público, então, dispensar o próprio relatório do Ministério Público e permanecer com o policial? Pode. Será que ele pode dispensar o policial e permanecer com o inquérito ministerial? Pode. Será que ele pode dispensar os dois e ainda assim oferecer a denúncia? Pode também. Porque o inquérito policial, amigo, ele é uma característica de informação dispensável, certo? O inquérito policial, ele é dispensável. Pedro, mas o ministerial? Cara, os inquéritos, eles têm como característica a dispensabilidade. Isso se extingue, isso se estende também para outros inquéritos aí. Então, bastante atenção nessa questão da dispensabilidade, tá? Então, agora sim, oficiosidade. Pedro, o que significa? Cara, oficiosidade é a característica que tem o delegado de agir de ofício. Ou seja, é como se eu dissesse para você que é aquela característica técnica que o próprio delegado de polícia tem de ir lá e dar abertura ao inquérito policial, obviamente de ofício. Ele vai e entra com o inquérito policial de ofício. Ou seja, por vontade própria, se ele acreditar que há elementos de autoria e de materialidade, ele poderá implementar de ofício esse inquérito policial. Por isso que é oficiosidade, diferente de oficialidade, tá? A oficialidade do inquérito policial se dá em decorrência dele ser presidido por uma autoridade oficial do Estado, que se concentra na figura do delegado de polícia. Então, o que esse princípio nos diz? Oficialidade. Ele será presidido por autoridade oficial do Estado. Por autoridade oficial do Estado. Então, bastante atenção nesses dois subprincípios aqui que também pode aparecer na tua prova aí. Assim eu finalizo os princípios gerais assim aplicados ao inquérito policial e eu evoluo na matéria com você, trazendo o valor probatório do inquérito. Então me acompanha, principalmente nesse tópico relacionando esse valor probatório. Vamos tentar entender, cara. Qual seria a importância? Pedro, você me falou que ele é dispensável, você me disse que esse inquérito, ele muitas vezes ele apresenta vícios, que existe concentração de poder. Porra, para que serve esse inquérito então na prática? Será que ele na verdade ele é tão útil assim? Amigo, é sim senhor. O valor probatório do inquérito, ele não é absoluto, ele é relativo. Pedro, por que o valor probatório do inquérito policial, ele é um valor relativo? E essa é a terminologia utilizada, por exemplo, pela Banca CESP, tá? Por isso que eu tenho que trazer esses termos para você. Por conta de uma característica muito importante. Meu amigo, o inquérito policial, ele não produz provas. Eu, particularmente, sei de um caso de um delegado da Bahia,
certo? Nós tivemos esse concurso de delegado da Bahia, gerou uma prova oral. Toda prova de delegado, pelo menos a grande maioria, apresenta uma prova oral. E nessa prova oral, o diretor da mesa chegou para o candidato e perguntou: candidato, o inquérito policial produz provas? Ele, com muita intensidade, com muita certeza, afirmou: sim, produz. Foi a única questão de toda a prova que ele errou. Nessa situação, eu quero apresentar para você que o inquérito policial, meu amigo, por todas essas características que eu te disse, ele não produz provas. O inquérito não produz provas. Se o inquérito não produz provas, você poderia indagar: Pedro, beleza, mas e uma perícia? Mas e uma prova antecipada que a gente vai conversar daqui a pouco? Calma, eu vou trazer esses exemplos para você daqui a pouquinho. A regra é que o inquérito policial ele não produz provas. Se ele não produz provas, que diabo é produzido no inquérito policial, Pedro? Aquilo que a gente chama de elementos de informação. Vamos constatar aqui? Elementos de informação. Esses elementos de informação, em tese, eles não têm o condão de exclusivamente trabalhar com condenação. Ou seja, o juiz não pode embasar uma condenação exclusivamente em critérios analisados no inquérito policial. Não pode, com exceção de 3. E essa exceção que sim cai muito em prova. Então vamos trabalhar as exceções relacionadas à condenação de provas produzidas aqui no inquérito policial. Então, primeiro, a primeira das exceções seria a provas cautelares, a prova cautelar. E aí existe a prova irrepetível, e em última análise, a prova antecipada. Prova antecipada. Cara, bastante atenção quando eu trabalhar com você aqui. Vamos tentar entender um pouco melhor essa terceira, que é a prova antecipada? Me acompanha aqui, cara. Existem exceções em que são produzidos elementos probatórios no próprio inquérito policial. Esses elementos probatórios do inquérito policial, muitas vezes eles são levados até a ação, expostos ao contraditório e ampla defesa, e em diversos aspectos eles são o quê? Eles são legitimados pelas partes. E aí lá eles se tornam provas. A nomenclatura correta, que é a doutrina, por exemplo, do Nestor Távora, ele traz o seguinte: a essas estruturas dá-se o nome de elementos migratórios. Ou seja, esses elementos na prática eles são produzidos durante o inquérito policial, só que eles são levados até a ação. E lá na ação eles são legitimados pela parte por meio de uma série de procedimentos. Pedro, não entendi. Vamos lá, me dê um exemplo. Primeira prova seria uma prova cautelar. Pedro, o que vem a ser uma prova cautelar? Cara, por exemplo, uma interceptação telefônica. Quando eu trabalho com a interceptação, é muito comum, quando você trabalha com voz, a voz ela pode ser alterada a qualquer momento. O ditame que a pessoa fala pode ser alterado a qualquer momento. Ela pode dizer uma coisa no inquérito e outra coisa na ação penal. E aí o que acontece? Muitas vezes é definido por cautelaridade a interceptação telefônica instalada por mandado judicial fundamentado, e esse mandado autoriza que seja interceptado determinada ligação. Essa interceptação telefônica ela será produzida na fase de inquérito e será levada até o processo. E, obviamente, lá no processo, ela é utilizada para uma série de diligências aí. Portanto, seria um exemplo prático de uma prova cautelar. Tudo bem? Segunda prova seria uma prova irrepetível. Cara, vou dar um exemplo para você, é o bafômetro. Você já imaginou, se o bafômetro não for realizado ali no momento em que você pegou o cara, ou seja, se for realizar um bafômetro no momento da ação, cara, o cara não vai estar mais com o teor alcoólico alterado. Portanto, a prova de bafômetro seria uma perícia especificamente de aferição de ar alveolar para analisar o quanto que o cara apresenta de álcool nessa estrutura. Portanto, meu amigo, uma prova irrepetível seria o grande exemplo das perícias aí. Perícias em tese não se repetem nesse sentido. E existe também a prova antecipada. Pedro, em que consiste a prova antecipada? A nomenclatura ela é extremamente simplória. Uma pessoa em doença terminal, ela muitas vezes não chega, ou ela está numa fase tão grave que o médico olha para ela e fala: seguinte, essa pessoa ela não tem como viver mais de 3 meses, cara. Está em um estado muito grave. O que o juiz pode fazer? O juiz ele vai trazer o contraditório e a ampla defesa dessa fase de inquérito. Este contraditório e essa ampla defesa será exposta nessa produção dessa prova e, posteriormente, essa prova migra para o processo. Então, isso seria chamado também de prova antecipada. Essas 3 provas, elas, ainda que produzidas no inquérito, meu amigo, elas sim
podem embasar condenação. Portanto, a regra é que elementos do inquérito policial, exclusivamente, não podem embasar uma condenação. Agora, se for tratado prova cautelar, irrepetível e antecipada, e elas migrarem para a ação, ser ofertado contraditório em ampla defesa no âmbito da ação para as partes, nesse sentido, poderão sim embasar essa condenação sem problema algum. Beleza? Então esse é o valor probatório do inquérito policial. Deixa eu só trabalhar os vícios do inquérito aqui com você. Cara, muitas vezes o inquérito policial ele apresenta vícios. Pedro, como assim vícios? Cara, apresenta dados, às vezes que não deveria ter lá, ou às vezes apresenta uma diligência realizada de forma ilegal, uma prova derivada da ilícita. A pergunta aqui da prova ela vai dizer o seguinte: esses vícios do inquérito, será que eles são trazidos até a ação penal? Cara, existe uma frase típica, que os vícios, eles não contaminam a ação. Eles não contaminam a ação penal. Exatamente pela questão de serem dispensáveis, né? Então eles não contaminam a ação penal. Então bastante atenção nesse tópico da tua prova também, por conta dessa dispensabilidade dada às provas aí. Então vamos dar continuidade no nosso estudo, trabalhando agora um tópico que sempre é uma boa pedida, cara, ainda mais trabalhando com a banca CESP e bancas também de grande porte, relacionando os prazos do inquérito policial. Cara, esses prazos do inquérito policial, eu vou trabalhar com você em tese, principalmente, eu coloquei até uma a mais no seu material, mas eu quero trabalhar com você a questão de 4 principalmente, né, cara? Eu quero trabalhar o inquérito realizado em âmbito da delegacia estadual, eu quero trabalhar com o inquérito no âmbito federal, eu quero trabalhar com o inquérito de acordo com a lei de drogas e com o inquérito militar. Então vamos lá, prazos. Então vamos lá. Primeira delegacia estadual, prazos da delegacia federal, prazo de acordo com a lei de drogas e, em última análise, nos crimes militares. Nos militares. Show de bola. Cara, depende, essas 4 elementares aqui, depende do réu estar preso ou depende do réu estar solto. Certo? Detalhe, réu não é chamado de réu aqui ainda, ele é chamado de indiciado. E essa pessoa, na verdade, indiciado ele é somente depois que ele foi indiciado, né, cara? Aqui a nomenclatura correta seria mais suspeito. Aqui ele é o suspeito. Esse suspeito ele pode estar preso ou solto. Esse suspeito preso ou solto, na delegacia estadual, ele poderá ficar, o inquérito policial ele deverá ser finalizado em 10 dias. Em 10 dias. 10 dias improrrogáveis, bastante atenção, tá? E se ele estiver solto, em 30 dias. 30 dias o quê, Pedro? Prorrogáveis. Prorrogáveis por qual período? Não temos uma delimitação, cara. Pelo tempo que for necessário, só que esta prorrogação deverá ser dada mediante autorização judicial, certo? O juiz deve autorizar essa prorrogação aqui e, detalhe, deve fundamentar. Por que é necessário? Então, esses 30 dias são prorrogáveis, mas prorrogáveis por um tempo que seja razoável, claro, dentro do limite da lei, e autorizado por autoridade judicial. Tudo bem? Bem tranquilo isso daqui. Na delegacia federal, aqui nós temos 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, ok? Enquanto o réu, o suspeito, nesse caso, se ele estiver solto, vale a mesma coisa ali de cima. 30 dias prorrogáveis. Sem muito problema nessa questão dos prazos aí. 15 mais 15 dias e 30 dias prorrogáveis de acordo com esse suspeito se ele estiver solto. Cara, vamos para a lei de drogas. A lei de drogas trabalha um prazo de 30 mais 30 dias e se ele estiver solto, 90 mais 90 dias. Prorrogáveis uma única vez, por isso que é 90 mais 90 apenas. E aqui mesma coisa. Cara, na lei de drogas, por que esse prazo é tão grande, Pedro? Se você for avaliar na prática, meu amigo, na lei de drogas é comum que seja feito procedimentos mais demorados. Muitas vezes podem apresentar a presença de agentes infiltrados e uma série de outros procedimentos. E aí o que acontece na lei de drogas? O prazo ele deve ser extinguido um pouco maior, deve ser estendido. Então de 30 a 30 dias, se esse suspeito ele estiver preso, e 90 em 90 dias se ele estiver solto. Cara, cá entre nós, a lei de drogas ela estabelece também um ponto bem interessante, que é o quê? Esta prorrogabilidade, ela deverá ser simplesmente informada ao Ministério Público, para que ele não fique por fora das ações policiais. Então o Ministério Público vai olhar essa situação e ele fica ciente daquilo que está acontecendo. É simples dessa forma, tá? Pedro, e os militares, esse é um prazo diferenciado.
Então deixa eu trazer para você, eu vou até colocar em vermelho. Para os militares, a duração do inquérito militar será de 20 dias, improrrogáveis se ele estiver preso, e de 40 dias prorrogáveis por mais 20 se ele estiver solto, ok? Esses são os prazos trazidos, principalmente quanto à duração do inquérito. Lembrando, meu amigo, que sempre é uma boa pedida em prova a avaliação do prazo do inquérito, sempre, por conta dessa confusão que às vezes o pessoal pode fazer. Então a regra seria essa daqui, ó, que é estabelecida pelo CPP, por exemplo. Essa aqui é a principal, tá? As outras, elas são acessórias que você tem que ficar muito atento em relação ao enunciado da questão lá na tua prova, beleza? Continuando esse assunto, vamos finalizar essa parte geral do inquérito trazendo 2 pontos importantes na tua prova: a incomunicabilidade e a atribuição do inquérito policial. Meu filho, a incomunicabilidade, ela está prevista onde, Pedro? Ela está prevista lá no artigo 21 do CPP. Só que, meu amigo, o artigo 21, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, ele está revogado tacitamente pela Constituição Federal. Pedro, tem que estudar artigo revogado? Cara, tem. Sabe por quê? Porque a banca cobra essa porra ainda. Mesmo não sendo utilizado na prática, Pedro? Pois é, mesmo não sendo utilizado. Então vamos dar uma analisada bem rapidinho. Quais são as características da incomunicabilidade do réu nessa situação quando ele estiver preso? Incomunicabilidade do réu preso. Aqui, para que seja declarado a incomunicabilidade, eu quero que você lembre alguns requisitos. Filho, nosso Código de Processo Penal ele foi sancionado em 1942, ou seja, estávamos em pleno ato de Segunda Guerra Mundial. Isso significa o quê? Nesse contexto, no Brasil, existia uma frente muito forte relacionada ao fascismo de Mussolini. E aí o que aconteceu com o Código de Processo Penal? Ele teve algumas características fascistas. E aí algum desses requisitos, por isso que antigamente era admitida a incomunicabilidade, hoje não pode mais. E esses requisitos, quando forem decretados, depende de 2 coisas. Primeiro, deve haver interesse público. Segundo, deve ser interessante para a conveniência do inquérito policial ou da investigação policial. Então, 2 requisitos. Só será aplicado o Instituto da Incomunicabilidade quando houver interesse público e quando houver conveniência do inquérito policial, sem muito problema. Além disso, o que eu trago para você? O prazo, cara. Essa decretação da incomunicabilidade, ela depende de ordem judicial fundamentada. Então, eu preciso fundamentar, certo? A incomunicabilidade do réu, por autoridade judiciária emanando decretando essa incomunicabilidade. E o prazo dado pela lei, pelo próprio CPP, é 3 dias. A pessoa, ela poderá ficar declarada como incomunicável por um período de 3 dias. Improrrogáveis, tá? Apenas e unicamente 3 dias aí. Essas são as características da incomunicabilidade do réu preso, trazida pelo próprio Código de Processo Penal lá no artigo 21, que depois você vai dar uma lidinha, tá? E pra gente gerar término desse assunto todo, vamos falar da atribuição. Pedro, o que consiste a atribuição? Cara, é o local territorialmente em que a polícia ela vai atuar sobre o aspecto investigativo. Eu começo esse assunto trabalhando a noção, primeiro, imagine que isso aqui seja uma cidade. Só que a nomenclatura ela é mais específica para a tua prova. Imagina que isso aqui seja uma comarca. Comarca. E aí o que eu quero te trazer em relação a essa comarca, cara? A comarca seria a cidade. Meu amigo, promotor tem comarca, juiz tem comarca, agora o delegado não. O delegado tem circunscrição. É como se eu dissesse, esse delegado ele vai quebrar essa cidade em várias características, vários pedacinhos, em que cada delegado vai ter uma circunscrição. Então o delegado de polícia, ele tem circunscrição. E aí como que funciona? Essa atribuição dada pela própria lei, ela se divide em 2. Ela poderá ser uma atribuição material ou ela poderá ser uma atribuição territorial. Ou seja, quem investiga os crimes relacionados, quem investiga os crimes cometidos naquela região, né? Pedro, qual que é a regra? A territorial, filho. Essa é a regra absoluta de todas. E a atribuição territorial, em regra, ela se dá no local de consumação do crime. Ou seja, no local em que o crime se consuma, haverá a investigação criminal. Ou seja, o local que ocorreu a consumação do ato. Por isso que às vezes a prova ela vai trazer o seguinte,
no local em que se consuma o ato, adotando a teoria do resultado. Isso está correto. Então eu posso dizer que aqui foi adotada a teoria do resultado. Tá? Eu posso dizer que aqui foi adotada a teoria do resultado. Só que, pela característica de alguns crimes, é muito melhor eu fazer a investigação criminal no local dos atos executórios. No local dos atos executórios. E aí, Pedro, por quê? Vou dar um exemplo para você, cara. Que o STJ mesmo, inclusive, invocou. A questão de homicídio doloso. Inclusive, já existe até entendimento relacionado ao homicídio culposo também, tá? Cara, nesse tipo de homicídio, onde vai ter mais vestígios para se analisar? No local que aconteceu o disparo da arma, por exemplo, ou no hospital que a pessoa morreu? Cara, no local dos atos executórios, você tem disparo, você tem resíduos de pólvora, você vai apresentar toda uma mancha de sangue. É no local do ato executório, não no local que a pessoa morreu. Portanto, de acordo com o STJ, por exemplo, é em crimes como homicídio doloso ou culposo e até mesmo aqueles crimes tentados, então aqui seria a exceção, tá? A regra é que se utiliza o local da consumação do ato, adotando-se a teoria do resultado. Só que, excepcionalmente, eu posso adotar a teoria da atividade. Essa teoria da atividade, ela faz todo um regramento em relação ao local dos atos executórios. Ou seja, no homicídio doloso e culposo e nos crimes tentados, haverá quem vai investigar o caso, será quem? Será o local dos atos executórios, adotando-se a teoria da atividade em relação à atribuição territorial. Show de bola? Pedro, e a atribuição material? Amigo, a material ela é exceção. Ela é exceção e subsidiária, tá? Essa atribuição material, ela sempre se dará de acordo com as especialidades de cada área. Quer ver? Imagina que em determinada circunscrição ocorreu um homicídio. Nesta situação, o local dos atos executórios. Aí, estabelecida essa região, se existir uma delegacia de homicídios, ou seja, uma delegacia especializada, nesta situação é a delegacia de homicídio quem prevalece. Pedro, mas assim, se eu tiver na comarca inteira uma delegacia contra a mulher, ela vai prevalecer sobre a territorial? Não. Primeiro se estabelece a territorial. Depois, dentro da área em específico, se analisa a questão da material, se tem ou não. Bastante atenção com essa questão de atribuição, viu? Muita atenção na tua prova quando vier trazendo esse tópico mais específico na tua prova. E pra gente finalizar, doutor, vamos fazer o quê? Vamos resolver alguns exercícios relacionados a isso aí. Vamos lá. Então, primeira questão. O inquérito policial é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigativo prévio. Amigo, absolutamente errado. Ele é dispensável para a propositura, por exemplo, da própria ação penal. Portanto, nesse caso, o gabarito dado como errado. Próxima questão. O inquérito policial, peça informativa do processo, opa, tá certinho até aqui. Oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e por isso é indispensável a propositura. Cara, o CESP ele tem muito mania de colocar tudo certo até determinado momento. A hora que chegou aqui nessa parte é indispensável a propositura, cagou com tudo, cara. Errada essa questão. Próxima. O prazo legal para o encerramento do inquérito policial é relevante independentemente do indiciado estar solto ou preso. Cara, é irrelevante, independente dele estar solto ou preso, já está errado até aqui. Então, nessa situação, os 3 gabaritos aqui como dado errado. Perceba que a questão ela sempre traz pontos objetivos que não tem muita dificuldade na hora de acertar essa questão. Então, você consegue ganhar alguns pontos quando vier esse tema em específico de inquérito policial aí, beleza? Então, muita atenção no seu estudo, estamos com você e força, guerreiro!